movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, quem tu és. Meu Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Boa noite, família. Boa noite, comunidade Jesus Pão da Vida. Hoje é o nosso culto de quinta-feira.
E hoje vai ser diferente. Hoje não vai ser presencial, vai ser uma live. Eu quero agradecer muito a presença dos meus irmãos que aqui estão me ajudando. São poucos, mas vieram aqui me ajudar nessa live. Se eu errar, me perdoe. Quero orar com vocês. Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos porque o Senhor está cuidando de nós. Tua palavra diz que o Senhor é um pai amoroso, um pai que cuida dos filhos. Então é nisso que nós descansamos e é isso que nós cremos. Nos usa com graça e com poder, ó Pai. Que essa palavra alcance o coração da tua igreja e transforme, Senhor, aqueles que precisam ser transformados. Dê força para aqueles que precisam de força. Nós abençoamos a igreja e declaramos que nenhum encantamento, Senhor, virá sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E amém. Hoje, eu estou gravando, na verdade, para amanhã. Hoje, na verdade, é quarta-feira, mas estou gravando para quinta-feira. Então, essa live vai chegar até vocês na quinta-feira, no horário do culto. Hoje, então, é o 11º culto do propósito que nós temos vindo já a 10ª ministração foi a semana passada, então hoje é a 11ª, uma vida com propósito. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está no livro de Salmos 119, versículo 27, que diz assim: faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Salmo 119, versículo 27. Quando Deus me deu essa palavra, e eu tentei escrevê-la da maneira que eu tinha recebido, e também eu profetizo que você vai recebê-la do jeito que Deus quer falar com você. O título dessa mensagem é: existe uma diferença entre ter um propósito e estar no propósito de Deus. Tem muitas pessoas que dizem: não, eu tenho um propósito de vida, e isso é bom, mas o que é melhor é quando nós temos um propósito alinhado com o propósito de Deus. É sobre esse tema que eu quero falar com vocês. Hoje nós estamos abençoando o mês de novembro. Eu quero abençoar com essa palavra. Muitos de nós temos uma visão equivocada do que é propósito. Nós temos falado já propósito, nós precisamos ter uma vida com propósito, precisamos entender o propósito, mas muitas pessoas ainda têm uma visão equivocada. Por que nós temos uma visão equivocada, pastor? Porque nós entendemos que propósito é algo natural. Tem a parte natural, sim, mas o propósito que nós queremos ensinar para a igreja não é o propósito, somente o propósito natural. Nós queremos ensinar um propósito espiritual. O porquê você está vivendo, o porquê que Deus te salvou, o porquê que Deus alcançou com a sua graça a tua vida. Então, traduzindo, o que é um propósito? Propósito é se alcançar aquilo que se deseja buscar e atingir. Então esse é o propósito. Tem muitas pessoas que têm o propósito: olha, eu vou casar, eu vou ter filho. Isso é um propósito, mas não é o propósito que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Nós precisamos entender que todos nós nascemos com um tempo de vida. A Bíblia diz que os nossos dias estão contados por Deus, e ninguém vive mais e nem vive menos daquilo que Deus já contou para a minha vida e para a tua vida. Algumas pessoas acham que nunca irão morrer, ou então nem se preocupam com isso. Eu quero dizer para vocês que não é questão de preocupar, mas nós darmos uma atenção sobre o tempo. Algum tempos atrás, eu tinha 18 anos. Algum tempos atrás, eu tinha 24 anos, eu casei com 24 anos. Pois eu tive filhos, e hoje eu estou com 57 anos. Então o tempo passa, e a Bíblia diz que o tempo, ele é como
uma história contada, um conto contado muito rápido, é uma historinha. É como um vapor de fumaça que você vê saindo ali da chaleira e de repente você não consegue enxergar mais. Então a vida é isso. Então todos nós temos um tempo e nós precisamos entender que o propósito que Deus tem na nossa vida, ele também é contado pelo tempo humano, pelo Cronos. Então às vezes nós estamos retardando o propósito que Deus tem na nossa vida. Nós temos colocado muitas coisas que têm sido empecilhos de nós responder aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, eu quero trabalhar em cima disso. Então, nós temos um propósito de tempo e Deus tem pressa. Nós estamos vivendo os últimos minutos de Deus sobre a terra. Então, é necessário que você entenda isso. Às vezes nós pensamos assim, será que eu vou ficar ainda muitos anos na terra? Não sei. Ninguém sabe. Então, talvez nós não tenhamos tanto tempo que nós imaginávamos que tinha. Alguns tempos atrás, eu vi uma reportagem de um jornalista, e aquele jornalista falava muito sobre planos. Infelizmente, ele foi fazer uma palestra na cidade de Campinas. E a aeronave que estava levando ele veio a cair e aquele conhecido jornalista não conseguiu concluir aquilo que o propósito de vida, ele tinha preparado, ele tinha feito um propósito de vida, preparado tudo aquilo, mas ele não conseguiu concluir. Deixou uma esposa, deixou 2 crianças. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. É sobre nós vivemos num propósito, mas num propósito que Deus tem para a nossa vida. Então o propósito não é só seguir algo humano. O propósito não é só definir aonde nós vamos chegar. O propósito é saber aonde eu vou estar quando Deus me chamar. Aonde eu vou estar nesse propósito? Talvez eu vou estar ainda no começo. Eu gostaria de terminar o propósito a qual Deus me chamou para fazer. Então, eu gostaria que você buscasse nessa noite um discernimento do seu propósito de vida em Deus. Primeiro tópico que eu quero trabalhar com você. Primeiro, o que significa fazer um propósito com Deus? O que significa eu viver um propósito em cima daquilo que Deus tem para a minha vida? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, acontece algo sobrenatural ali. Ali começa um propósito novo na nossa vida. É um novo nascimento. É um renascer. Não mais o renascer humano, nem da carne, nem do sangue, mas é um renascer espiritual. É um nascimento espiritual. É onde o meu espírito nasce. Então ali começa a ser gerado na minha vida um novo propósito. Então agora eu sou uma nova criatura. Agora eu tenho um novo rumo. Agora eu tenho um chamado. Eu fui escolhido por Deus. Quando Deus me chamou, eu aceitei. E Deus acreditou em mim. E colocou na minha vida um propósito de vida. Então hoje eu posso dizer para vocês, eu não vivo num propósito meu, mas eu vivo num propósito que Deus colocou no meu coração. Às vezes a gente demora um pouquinho para entender isso, mas quanto mais rápido nós entendermos isso, é menos sofrimento e é mais alegria na nossa vida. Quando nós conhecemos Jesus, acontece muita coisa boa. Ele nos limpa, Ele nos purifica, teu Espírito começa a habitar na nossa vida, e aquilo que era tristeza no passado, começa agora a ser alegria, começa a acontecer algo novo na nossa casa, na nossa história, porque Deus começa agora a nos abençoar, porque antes a Bíblia diz que a ira de Deus estava sobre nós, mas quando eu recebi Jesus, a ira de Deus foi tirada, e a graça de Deus se estendeu na minha vida. Oh, maravilha! Outrora eu era devedor,
Hoje a minha dívida foi paga. Eu tenho isso no meu coração, eu fico emocionado quando falo isso, porque eu sei de onde Deus me tirou. Então, o mais interessante é saber que quando Deus me chamou, Ele me chamou para viver um propósito. E é isso que eu quero que vocês entendam como igreja. Nós que conhecemos Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador, nós somos abençoados por Ele, não porque nós merecemos alguma coisa. Agora não é mais pelo merecimento, agora é pela graça. Um justo morreu por nós. Então esse justo hoje derrama o teu sangue sobre a minha vida. E quando Deus me olha, não olha mais o Paulo, não olha mais o Anderson. Hoje Deus olha o sangue de Jesus que foi derramado sobre nós. Querido, eu acredito, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça eu sou salvo. E isso não vem de mim, isso é dom de Deus. Então você é salvo. E você é salvo não por você. Você não é salvo pelo merecimento. Você é salvo porque a Bíblia diz que Deus nos amou tanto, de tal maneira, que deu seu único filho. Gente, que amor é esse? Como pode um pai agradar morrer o seu filho pela vida de um pecador? Isso é graça. Segundo tópico que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Eu preciso estar alinhado com esse propósito. O propósito que Deus tem na minha vida. Não é mais o propósito do Paulo. Quando você vive uma vida longe de Deus, você sonha com muitas coisas. Você imagina uma casa na praia, você imagina comprando um barco de pesca. No meu caso, a gente imagina muitas coisas, mas o que nós temos que viver? O propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida. E a Bíblia diz que quando nós agradamos de Deus, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Então, uma coisa é certa, agrada-te do Senhor. Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando você entende que o teu propósito de vida está alinhado com o propósito de Deus, você pode ficar tranquilo. Deus está também no controle dos seus sonhos humanos, dos seus projetos humanos. Você vai ter uma vida boa, não estou dizendo que você não vai ter luta, você vai ter paz no meio das guerras, você vai ter a certeza que a mão de Deus está sobre a tua vida no meio de todas as tragédias que o mundo está vivendo. Então, o propósito de Deus, que eu entendo para a minha vida, é um propósito que eu vou viver plenamente nele. Porque o meu propósito está alinhado com o propósito de Deus. Alinhe o teu propósito com o propósito de Deus. E depois você me fala o que vai acontecer. E o propósito que Deus quer que nós vivamos precisa ser um propósito fluente. Precisa ser um propósito de um mergulho por completo. Tem muitas pessoas que não conseguem se alinhar no propósito de Deus, porque buscam Deus, mas só de uma forma superficial. E não é isso. Viver num propósito de Deus não é eu viver uma vida na superfície, porque aí as coisas não acontecem. E vai gerar na minha vida uma frustração ministerial. Vai acontecer na minha vida uma frustração em nível ministerial, em nível de casamento. Eu vou viver uma vida frustrada. Porque, na verdade, quando eu vim para Deus, eu não mergulhei. Eu quis viver na superfície. Eu quis ainda ter o controle da minha vida. E a Bíblia diz que quando eu amo a minha vida, eu perco ela. Então eu quero dizer para você, nessa noite, nessa ministração, a qual o Espírito colocou no meu coração, é tempo de nós alinharmos com o propósito de Deus. É tempo de nós vivermos uma vida transbordante. Não é só na superfície. Se a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano que Deus tem para nós, eu quero viver isso.
Se a Bíblia está dizendo que eu posso, eu vou viver isso. E isso é um propósito, isso é um alinhamento naquilo que a palavra de Deus tem dito para mim. Qual é o problema maior das pessoas? É que elas não acreditam que a palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus está dizendo, é verdade. Aí nós vivemos um evangelho de superfície, não experimentamos muita coisa em Deus e somos uma igreja fraca. Então eu quero dizer para você, à medida que você se relaciona com Deus, gera na tua vida um amadurecimento. E quando o crente se torna maduro, ele já não tropeça mais nas pedras pequenas. Ele não tropeça mais no orgulho, ele não tropeça mais nas astutas ciladas de Satanás. O crente que tem relacionamento com Deus, ele amadurece e ele progride. As coisas acontecem. À medida que você vai entregando a tua vida para Jesus, à medida que você vai tendo relacionamento com Deus, ele vai amadurecendo o teu sentimento, ele vai curando as feridas passadas. E nós conseguimos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós aprendemos com a presença de Deus em nós, com o nosso espírito mergulhado com o Espírito de Deus. Nós aprendemos a viver com mais clareza, a pensar com mais clareza, agir corretamente, usar as palavras que o Espírito traz no nosso coração. Nós arrancamos aí as mortes da nossa vida, daquilo que já morreu, que insiste ainda de querer ressuscitar na nossa vida. Nós ficamos mais maduros nos nossos relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos com as pessoas. Começamos a tomar decisões certas. Tornamos muito mais produtivo no reino de Deus, porque a luz de Deus começa a brilhar muito mais forte na nossa vida. E nós nos tornamos cristão autêntico. Terceiro tópico que eu quero trabalhar com você nessa noite. Como é, pastor, que nós vamos alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus? Isso eu quero ensinar você. Porque às vezes nós vemos as pessoas pregarem muitas coisas. Algumas coisas são bonitas, porém, ninguém para nos ensinar como que nós vamos chegar naquele estágio. Eu me frustrei muitas vezes com pregadores, com pastores que pregavam algo, e às vezes a gente queria entender um pouquinho mais e eles não conseguiam nos explicar. E não é isso, eu quero explicar para vocês, segundo aquilo que Deus tem entregue ao meu coração, como nós vamos alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus. Mais uma vez, a palavra-chave é relacionamento. O relacionamento com Deus é um relacionamento contínuo, estável, sincero. Sem relacionamento com Deus, sem tempo com a palavra, sem tempo com a oração em línguas, sem tempo, querido, ali com o meditar na palavra de Deus, eu não conheço ninguém que se alinha com Deus. A palavra de Deus é viva. E quando você se relaciona com ela, as letras não são mais meramente letras. Elas passam a ser espírito vivificante, que entra na minha vida e começa a mudar a minha maneira de pensar. Começa a alinhar o meu coração, segundo o coração de Deus. Irmãos, lembre-se que todos nós precisamos dessa plenitude do Espírito. Quem nunca experimentou, talvez não vai saber o que eu estou falando. Mas eu quero convidar você a experimentar isso, a ter um tempo com Deus de qualidade, para que você possa experimentar essa plenitude. Porque essa plenitude é a resposta para o alinhamento. Essa plenitude, ela nos acalma. Porque às vezes nós somos tão agitados. Agitamos como o vento. Queremos as coisas imediatas. Mas em Deus é só através do relacionamento. Eu quero convidar você nessa noite
para deixar que o Espírito Santo fale a respeito do relacionamento que Ele quer com você. Quando você tem um relacionamento com Deus, a tua ansiedade, ela fica em segundo plano. Ao invés de você ter o coração cheio de ansiedade, começa a manifestar na tua vida uma paz. E isso vem através do relacionamento. Quando você tem um relacionamento com Deus, com a palavra dele, a palavra vai mostrando o propósito que Deus tem na sua vida. Eu vejo muitas pessoas chegando para mim e dizendo: pastor, qual é o propósito de Deus na minha vida? Irmãos, se você não tiver uma intimidade com a Bíblia, você nunca vai saber qual é o propósito de Deus para você. E o propósito de Deus já é estabelecido. A Bíblia diz que Deus já estabeleceu o propósito dele para aqueles que o amam. Deus quer dar um sentido para nós, e esse sentido, uma rota, nos mostrar um norte, não vem sem a palavra. Eu vejo muitas pessoas querendo ser grandes no seu ministério, mas não tem um tempo de intimidade com a palavra. E às vezes algumas pessoas querem: pastor, ora por mim, para passar um pouco da unção sobre a minha vida. Irmãos, a unção é passada quando você gasta tempo com a palavra. Medite nesse livro, para que tudo lhe vai bem. Tenha intimidade com a palavra. Hoje nós estamos vendo tantos crentes tão superficial em Deus, tão superficial com a palavra. Isso é muito nítido, você vê, só pela palavra que sai da boca dele. O propósito, querido, de Deus em nós tem um segredo. Ele começa em Deus e ele termina em Deus. Tudo na tua vida vai começar em Deus e vai terminar em Deus. É isso que eu quero que você entenda. Isso que é importante eu salientar nessa noite, porque nós somos planejados por Deus. A Bíblia diz que nós não somos acaso. Nós nascemos debaixo de um plano perfeito do nosso Criador. Então a nossa vida, ela não vai existir sem Deus. Ela começa em Deus e ela vai terminar em Deus. A questão, querido, é você entender isso. O propósito de Deus na nossa vida é muito maior do que uma realização pessoal. É muito maior de você ser bem-sucedido financeiramente. É muito maior. É muito maior de você ter um casamento abençoado. Isso é bom. Mas o propósito que Deus tem na tua vida, ele transcende isso. Ele é muito maior que isso. Ele é muito maior que o amor da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. O amor de Deus, ele é imensurável. Nós não conseguimos entender quanto Deus nos ama. Então o propósito de Deus na nossa vida é muito maior do que o nosso propósito humano. Amém? Eu creio que isso está entrando no teu coração. Em outra palavra, querido, o propósito da nossa vida, ele não existe de verdade sem o alinhamento com o propósito de Deus. Em outras palavras, só existimos porque Deus deseja que nós existamos. Você não está vivendo porque você quis existir. Você só existe porque Deus desejou que você existisse. Você não tem um carro porque você quis ter um carro. Você tem um carro porque Deus quis que você tivesse um carro. Porque tudo está no querer desse Deus maravilhoso. Amém? E eu quero salientar mais algo, eu quero concluir essa palavra. A tua vida, para dar certo, você precisa estar alinhado com o propósito de Deus. Precisamos, a partir de hoje, voltarmos à nossa origem. É somente em Deus que descobrimos a nossa origem e a nossa identidade. O que significa isso, pastor? É que sem Deus você não sabe quem você é. Por isso nós estamos vendo tantas pessoas perdidas e agora diante desse mal que se tornou um mal
do mundo, nós temos visto as pessoas cheias de medo, ao invés de estar cheia de Deus. Todos os caminhos humanos vai te levar na escuridão. É um beco sem saída, a um lugar sombrio. Somente em Deus a nossa vida tem um propósito, tem um significado. Eu quero concluir. Ter um propósito é receber a palavra viva de Deus, é ter teu espírito ligado ao Espírito de Deus, é você estar alinhado com o desejo de Deus. Então precisamos urgentemente reconhecer que os propósitos não são nossos, e sim que o propósito verdadeiro pertence a Deus, não a nós. Nós não pedimos e não criamos propósito. Na verdade, é Deus que nos dá. Nós só buscamos aquilo que Ele nos prometeu através da sua graça. E tudo foi criado, querido. E o nosso propósito, para encerrar, o nosso propósito, ele nos é revelado através da palavra, através do tempo de intimidade com o Espírito Santo. Eu quero que você sonhe, quero que você tenha propósito, mas que os teus propósitos sejam alinhados com o propósito de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente, e cubra-nos com a sua graça e misericórdia, e nos conceda entendimento dentro daquilo que já foi revelado, a fim de nos exortar, nos corrigir, ter a liberdade para trabalhar no nosso coração e fazer da minha vida e da tua vida homens e mulheres com um propósito alinhado com o propósito de Deus. Querido, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Essa é a palavra que eu quero que entre no teu coração, que feche aí o mês 11, que você receba isso no teu espírito. Você quer viver uma vida de propósito, a tua vida tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Foi Ele quem te criou, foi Ele que sonhou com você, foi Ele quem projetou a tua vida. Você não é nada fora do propósito de Deus. Que o Senhor continue abençoando você, querido. Quero falar ao coração de vocês em relação a esse vírus que está espalhando como pólvora. Não tema. O teu coração, ele não fica atemorizado diante das más notícias. Tenha um tempo de adoração com o Senhor. Gera na tua vida um tempo de intimidade. Amém? E eu quero conclamar vocês, esse aviso que eu quero deixar para vocês. Sexta-feira, das 6 horas da manhã até 6 horas da manhã do sábado, nós vamos estar em jejum. Nós continuamos com a oração das 6 às 7 da manhã aqui na comunidade. Nós estamos orando todos os dias. Mas eu quero conclamar você, que tem essa disponibilidade, que tem esse entendimento do que está acontecendo na nossa vida, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, o que está acontecendo no mundo. Se você tem um pouco de entendimento, eu quero convidar você a tirar um dia de jejum. Pastor, posso tomar água? Amém. Jejum é isso. Posso comer alguma coisa? Não, você quer o jejum. Posso tomar café, pastor? Também não. Amém? Você é o nosso convidado. Junto conosco, os pastores dessa igreja, nós vamos estar orando. Irmãos, nós somos a última barreira para que Satanás destrua. Mas existe um plano eterno. E o plano eterno fez Jesus ressuscitar. E nós somos discípulos desse Jesus. Nós somos filhos de Deus. Shalom, shalom. Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as ricas e divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida. Amém. Um beijo ao meu coração e que Deus te abençoe. Observe,
Amém? Aquilo que foi determinado para nós. Lave as mãos, exagere aí na limpeza. Não sai da tua casa sem precisão. Bem, antes de sair de casa, eu vi um presidente aí de abastecimento no Brasil, uma secretaria. Não vai haver desabastecimento no Brasil. Pode ficar tranquilo, tá? Então, Deus já está cuidando de tudo isso. Um beijo no teu coração. Quero agradecer aqui aos meus discípulos que estão me ajudando. Meu filho, o Fernando, está aqui. O Bruno, o Du, o Anderson. Que Deus abençoe vocês, tá? Estamos sentados longe, estamos cuidando. Continue assim. Até domingo, em nome de Jesus. Fica na paz.